Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Pois bem, então essa questão Saraieva, capítulo 1, que fala de cinemática, né? Seção 1 de MRU, e a questão 19, acho que é a última questão dessa sessão, né? Duas retas que se interceptam movem-se uniformemente em direções opostas com velocidades v1 e v2, perpendiculares às retas correspondentes. O ângulo entre as retas é igual a alfa. Determine a velocidade do ponto de intersecção dessas retas. Pois bem, então, deixa eu descer aqui. Iniciando a questão, deixa eu só retirar aqui minha câmera para eu não atrapalhar o quadro. Fazendo então, primeiramente, as duas retas que se interceptam, chamar essa aqui de reta A. E, bem, não tem o porquê chamar de nome, né? E uma segunda reta que intercepta uma reta B, cujo ângulo entre elas é um ângulo alfa. Bem, a questão diz que elas se movem com velocidades perpendiculares às suas retas, com velocidades V1 e V2. E ele diz também que estão em direções, né, em sentidos opostos. Então, elas se afastam entre si. Então, V1 e V2. Até posso fazer o V2 um pouquinho maior para dar uma diferença de que elas são, de fato, diferentes, certo? Mas ali, V2. Bem, e aqui é nada mais do que o ponto de intersecção dessas duas retas. Passado um intervalo de tempo t, né, podendo ser um intervalo unitário, até de forma que as retas vão estar sobre esses dois vetores, né, para facilitar, para melhorar a visualização. Essa reta de velocidade V1 vai se manter ainda, né, paralela com ela mesma, né, vai estar nessa posição. E a reta com V2, vou fazer aqui, tentar fazer mais paralelo possível, ver se vai dar certo. Perfeito. Vai estar mais ou menos aqui. Deixa eu só esticar um pouquinho mais a reta azul. E aí a gente percebe que o ponto de intersecção agora está aqui. Ou seja, temos essa distância que foi percorrida pelo ponto de intersecção dessas duas retas. Nós conseguimos ver, olha só, que temos aqui um valor que eu posso denominar ele de x, primeiramente. E aqui um segundo valor que eu posso determinar e chamar de y. E este valor aqui, essa reta que está em verde, seria nada mais uma reta dada pela lei dos cossenos, né? Essa reta em verde, eu vou simplesmente chamar ela de z, por enquanto, mas que ela seria dado por, no caso, seria nada mais do que a velocidade de intersecção deste ponto, vezes o tempo que levou para acontecer, né, esse deslocamento entre as duas retas, que no caso vai ser igual à lei dos cossenos, que vai dizer que é o seguinte, então, x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, nosso trabalho aqui vai ser o quê? Determinar o valor de x e de y para fazer a substituição, né? Este valor de z que eu determinei aqui, eu falei que é vt, v sendo a velocidade a velocidade do ponto de intersecção, ou seja, ele, né, vai fazer este caminho aqui num certo tempo, então vai ter uma certa velocidade. E o tempo, a gente colocou ali um tempo qualquer, simplesmente para, né, logo depois a gente poder descartar, embora a questão não dá o tempo, mas a gente usa ele, pois a gente precisa determinar distâncias. Pois bem, então, este valor aqui, então, essa distância, a gente pode, então, muito bem chamar ela de V1 vezes t. Afinal, é a distância que essa reta aqui, com velocidade V1, deslocou naquele tempo t. Essa reta eu posso muito bem projetar ela aqui, ó. E veja que como ela é perpendicular, né, esse deslocamento é perpendicular à reta, teremos aqui, veja só, um triângulo retângulo, né? Onde deste triângulo retângulo podemos determinar y
pois aqui é o valor de y, aqui também o e, pois como essas retas são perpendiculares, temos aqui um paralelogramo. Tá? Então, o triângulo retângulo que a gente pode fazer aqui vai ser o seguinte, veja só, temos ali então o valor que é V1 vezes T, temos aqui um valor que até então é desconhecido para nós, não nos interessa, e aqui o valor que seria de y, logo aqui o ângulo alfa. E aí então temos alfa, que a questão informa, temos V1 e T que a gente vai poder descartar logo depois. Outro triângulo retângulo que a gente pode montar vai ser agora com a segunda reta, pois na mesma lógica, ó, essa segunda reta andou uma distância V2 vezes T, que pelo mesmo processo a gente pode projetar ela aqui e aqui o nosso ângulo reto, e a gente vai ter o valor, olha só, aqui o valor de V2T, e aqui vemos muito bem a distância, a própria distância x. Então, o que a gente vai ter ali de triângulo retângulo, né? Vamos ter, neste caso, tentando fazer aqui no mesmo lado, né? A reta em azul, que aí seria V2 vezes T. Não confundir aqui o Z, é a em verde, que a gente já resolveu, né? V2 vezes T. Aqui seria o ângulo o valor que a gente não tem. E aqui, então, o valor de x. Ó, x seria a hipotenusa do meu ângulo. E V2T, o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, teremos este desenho aqui. No caso, eu virei essa figura aqui na horizontal e na vertical para poder ajeitar e ficar no mesmo formato que a primeira. Pois, no caso, nas duas situações, nós podemos, né, utilizar o quê? O cálculo do seno do ângulo. Seno do ângulo alfa, neste caso, é o cateto oposto, divididos pela hipotenusa. Certo? Então, aqui, vamos ter que seno de alfa é igual a V1 vezes T sobre Y. Ou seja, y vai ser igual a V1 vezes T sobre o seno de alfa. A mesma coisa a gente pode fazer então para esse segundo triângulo retângulo, por isso que eu quis fazer ele igualzinho, para justamente chegar na mesma conclusão, só que daí x vai ser igual a V2T sobre seno de alfa, né? Claro, pode ser feito novamente a mesma expressão, né? Daí veria V2 vezes T sobre x, mas como aí a gente tem o mesmo desenho, simplesmente substituir os valores. Certo? E a gente percebe aqui, ó, a parte mais chatinha talvez seja ver esses triângulos retângulos aqui, né? Então o desenho acaba ficando um pouco bagunçado, mas tem que cuidar. Fazendo essas duas substituições, então, na expressão acima aqui, vamos ter o quê, né? Vamos ter o seguinte. Aqui um detalhe da lei do cosseno, né? Que eu acabei esquecendo que esses dois aqui... não, tá certo. Tá a raiz já lá, esquece. Então vamos ter o seguinte, que V vezes T vai ser igual, então, uma raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bem, aqui como é uma soma, não interessa a ordem dos valores que eu vou somar, vou começar com o y, porque é o V1 aqui neste caso. Então vai ser V1 ao quadrado T ao quadrado sobre seno ao quadrado de alfa, né? Estou elevando ao quadrado, mais V2 ao quadrado T ao quadrado sobre seno ao quadrado de alfa, mais duas vezes V1, V2, então vai ser V1, V2, T ao quadrado, porque vai multiplicar o T de cada um, sobre seno ao quadrado de alfa, pois vai multiplicar também o seno de cada um, vezes o cosseno de alfa. Essa parte fica um pouquinho grandinha, mas a gente vai já poder eliminar muita coisa. Por quê? Porque a gente percebe que vamos ter tanto t quanto o seno de alfa em comum em todos os termos. Então a gente pode colocá-los em evidência. E como eles estão ao quadrado, nós podemos ainda realizar as suas raízes já diretamente. Tendo Vt igual à seguinte expressão. T, pois eu coloquei esse t ao quadrado em evidência e já tirei para fora da raiz.
vezes a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2V1, V2 cosseno de alfa, tudo isso dentro da raiz, divididos por seno de alfa, pois eu tirei ele também de dentro da raiz. E aí, cerejinha do bolo, cortar os t dos dois lados. Então, o v vai ser igual então a raiz quadrada de V1 mais V2, ambos ao quadrado, mais 2V1, V2, cosseno do ângulo alfa, divididos então por seno deste ângulo alfa. E determinamos então, né, o que seria a velocidade do ponto de intersecção entre essas duas retas que se deslocam. Certo, pessoal? Então aqui o cálculo tem mais a ver com lei dos cossenos e o triângulo retângulo em si, né? De falar mesmo em velocidade, mas é importante sempre fazer esses desenhos. Algumas questões acabam ficando confusas, mas por causa disso. Mas é sempre importante enxergar onde é que tu vê as relações de ângulos retos ali, principalmente. Certo? Então, pessoal, bem, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, poste nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo. E então, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.